Aqui no Pará, há cerca de 66,55% das pessoas são católicas, 25,8% são evangélicos ou protestantes, se bem que nem todo evangélico é protestante, mas isso é assunto para outro vídeo. 0,4% são espíritas, 0,1% são de religiões afro-brasileira e 2,1% são de outras religiões. Dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. Para você que não sabe o que é a Reforma Protestante, vou te fazer um breve resumo. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão, que por meio de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre como esse movimento chegou até ao Brasil e principalmente ao Pará, e vamos saber também qual foi a primeira igreja evangélica por aqui. E para entendermos tudo isso, vamos começar pelo contexto histórico e político da época. Nos séculos XVI e XVII, além do domínio luso-espanhol, o Brasil foi invadido por mais duas nações europeias, a França e a Holanda. Muitos dos invasores eram protestantes, o que provocou forte reação dos portugueses, numa época em que estava em pleno curso a Contra-Reforma. Após a expulsão dos holandeses, o Brasil fechou suas portas aos protestantes por mais de 150 anos. Foi somente no século XVIII, com a vinda da família real portuguesa, que essa situação começou a modificar-se. Em 1810, Portugal e Inglaterra firmaram um tratado de comércio e navegação, concedendo tolerância religiosa aos imigrantes protestantes. A partir desse período, o protestantismo criou raízes no Brasil, expandindo-se por todos os lugares do país, mesmo que lentamente. As justificativas da presença missionária protestante na América Latina são: a Igreja Católica não fora capaz de garantir a educação e a moralidade do subcontinente, não dera Bíblias ao povo na própria língua, não formaram clero idôneo, intelectual ou eticamente, pregaram um evangelho deformado e não tinha recursos para evangelizar toda a América Latina. Desde 1860, as potências econômicas estavam de olho no que acontecia no Brasil. Essa é uma das teses que explicam a razão da Amazônia parecer interessante ao olhar protestante, pois ao mesmo tempo em que a Europa Central investia no sul do país, grupos norte-americanos e ingleses arregimentam-se para a futura posse da Amazônia, pois havia um desejo de separação dessa região do restante do Brasil. As causas para isso seriam os descasos que a corte portuguesa tratava a província de Belém, explorando-a para o benefício de si mesma e de uns poucos indivíduos privilegiados por meio da Companhia do Visconde de Mauá, que possuía o monopólio do comércio e da navegação do Amazonas. O norte é a principal sede do movimento republicano, e mais, insinua-se que no caso do imperador morrer, haverá o desmembramento do império e a formação de uma república setentrional. Outra razão que trouxe os protestantes norte-americanos para a Amazônia foi a possível abertura do rio Amazonas à navegação internacional. Os Estados Unidos possuíam importantes interesses econômicos quanto à abertura dos rios brasileiros, sobretudo os rios na bacia do Prata e do Amazonas. Além disso, desde esse tempo já se sabia que a integração da Amazônia ao mundo dependia muito da navegação pelo rio Amazonas. Desse modo, o desejo de desbravar e conquistar economicamente essa região fez que muitos migrassem para essa localidade, que seduzia exploradores com promessas de riqueza e prosperidade. Portanto, percebe-se que por trás das razões da missão protestante empreendida por missionários norte-americanos na Amazônia, havia também razões comerciais. O protestantismo que se consolida na Amazônia é de origem missionária e conversionista. Os primeiros missionários protestantes que fizeram parte do projeto de propaganda protestante na Amazônia prepararam as bases para o estabelecimento das primeiras igrejas evangélicas na região. O primeiro missionário a desbravar o Pará de que se tem conhecimento é Daniel Pariquider, nascido em New York, Estados Unidos, em 1815 e veio a falecer em 1891. Estudou em diversos colégios, vindo a se formar em 1836. Converteu-se quando adolescente e se uniu à Igreja Metodista a contragosto da família. Desde então, decidiu-se pelo pastorado e chegou até a sonhar em ir para a China como missionário. Não conseguindo realizar esse propósito, aceitou o convite para trabalhar no Brasil. Quider veio para a Amazônia, em 1839. Belém foi a cidade onde propagou a fé protestante a bordo de navios e em casas de pessoas conhecidas. Viajou também pelo interior da Amazônia, distribuindo Bíblias e literatura cristã.
Em sua obra, Reminiscências de Viagens e Permanência no Brasil, Daniel Quider registra o período conturbado da cabanagem, pois ao chegar ao Pará percebeu os efeitos da Revolução de 1835. Quase todas as ruas tinham casas pontilhadas de balas ou varadas por projéteis de canhão. Quider observou os estragos causados pelos bombardeios e tiroteios constantes entre cabanos e soldados da tropa imperial. Esse é o contexto sociopolítico da missão de Quider na Amazônia. Assim, os primeiros passos do protestantismo na Amazônia são marcados por um cenário intenso de mobilização popular, que perdurou praticamente por toda a década de 1830. Os cabanos, considerados como grupo social inferior, por viverem em casas simples às margens dos rios, rebelaram-se contra o poder político e econômico imposto na província paraense. Esse movimento político provocou o desligamento do Grão-Pará do restante do império. E se você não sabe o que foi a revolta da cabanagem, vou deixar um vídeo aqui nos cards para você ver depois. O trabalho missionário de Quider no Pará foi a primeira tentativa de propaganda protestante no norte do Brasil. Nessa época, o bispo de Belém, Dom Romualdo, foi avisado pelo bispo do Maranhão, Dom Marcos Antônio, de que Quider estava a caminho de Belém. Informado de tal fato, o bispo do Pará escreveu ao presidente da província, Dr. Bernardo de Souza, dizendo que Quider era uma pessoa perigosa, por isso não se devia permitir a sua entrada em Belém. Quider, ao chegar na província, fez uma visita ao presidente para quem trouxera uma carta de apresentação, e após ter esclarecido quem era e o que estava fazendo deu início ao seu projeto missionário. Quider pertencia à Igreja Metodista Episcopal, sua estada no Brasil foi marcada por essa viagem de propaganda evangélica pela Amazônia, notabilizando-se assim como uma figura importante dos primórdios do protestantismo brasileiro. Além da região amazônica, viajou por todo o país, onde vendeu Bíblias e manteve contatos com intelectuais e políticos, como o padre Diogo Antônio Feijó, regente do Império. Quider, ao retornar de sua viagem do norte do Brasil, muito entusiasmado e satisfeito com o trabalho que realizou, encontrou sua mulher muito doente. Cíntia piorava a cada dia, vindo a morrer aos 22 anos de idade, de febre amarela, no dia 16 de abril de 1840. Pouco se sabe a respeito de Cíntia Quider, todavia, conforme a carta de Daniel Quider aos pais de Cíntia, que comunica sua morte, o mesmo mostra que sua mulher era uma cristã fervorosa, que havia se especializado para o trabalho missionário, dedicando-se a essa atividade de forma intensa. Aprendeu a língua portuguesa e era bastante conhecida e respeitada pela sua comunidade. Em 1840, com a morte de sua mulher, no Rio de Janeiro, sem poder continuar suas atividades missionárias, devido à sua preocupação com os dois filhos, do choque sofrido pela perda da mulher, e a falta de recursos para dar continuidade às atividades missionárias, Quider regressou aos Estados Unidos, aos 25 anos de idade. A segunda tentativa de propagação da fé protestante na região norte foi realizada pelo capitão naval e norte-americano Robert Nesby. Esse capitão marítimo veio ao Brasil com a missão de entregar navios ao governo peruano. Trouxe um carregamento de Bíblias e Novos Testamentos, e ao passar pela Amazônia aproveitou para distribuir e vender esses exemplares à população local. A população ribeirinha, impressionada com a visita dos grandes vapores que jogavam para o ar fogo e fumaça, comprava os livros do capitão Nesby, em grande espanto e admiração. Ao realizar tal atividade, Nesby foi nomeado como agente da Sociedade Bíblica Americana no Rio Amazonas, em julho de 1857. Mudou-se para Belém, porém, após um ano de atividade missionária, morreu na região, vitimado pela febre amarela, em 1858. Tudo indica que, após a morte de Nesby, seu trabalho passou a ser realizado por James Henderson, comerciante escocês e protestante que morava em Belém. Esse comerciante também vendia Bíblias e distribuía literatura cristã em Belém. Antes da chegada de Richard Alden, Henderson possuía um estoque de literatura, o qual mais tarde cedeu ao mais novo missionário que chegará à província. A terceira tentativa de propaganda da fé protestante na Amazônia se dá com a chegada de Richard Alden à cidade de Belém. Todavia, Henderson foi importante para o sucesso das atividades de missão de Alden. James Henderson residia no Pará, desde 1832. Por viver nessa localidade por muito tempo e por estar muito bem estabelecido, em 1839, quando Daniel Quider esteve em Belém, Henderson hospedou em sua casa como forma de mostrar o seu apoio à missão de Quider. Depois de 21 anos da visita de Quider, acolheu Richard Alden.
Henderson demonstrou ser amigo sincero de Walden, cooperando com ele tanto na distribuição de Bíblias quanto escrevendo artigos a favor do protestantismo. O Conselho de Missões da Igreja Episcopal dos Estados Unidos e a Sociedade Bíblica Americana enviaram o missionário Richard Walden, em 1860, estabelecendo a presença da Igreja Protestante na Amazônia por meio da fundação de uma pequena capela em Belém do Pará. Walden nasceu na Escócia, filho de um casal anglicano. Converteu-se aos 21 anos de idade. Esteve no Brasil em 1851, como comerciante, quando começou a estudar o português durante sua preparação para vir ao Brasil. Além de estudar a língua portuguesa, traduziu o livro de oração comum e artigos religiosos escritos nos tempos de seminarista. Duas razões levaram Walden a escolher Belém do Pará para propagar o protestantismo. A primeira era que havia um posto de distribuição de Bíblias na cidade, fundado por Robert Nesby, e possivelmente esse local estava sendo administrado por James Henderson. Era um importante ponto de contato para iniciar seu trabalho. A segunda era que havia uma expectativa de que o rio Amazonas seria aberto à navegação internacional. E ao estabelecer-se na cidade, passou a usar a imprensa local para difundir o evangelho, mas acabou por envolver-se em polêmica com o bispo de Belém, Dom Antônio de Macedo. Walden, quando foi convidado para vir ao Brasil, foi aconselhado pelas duas organizações missionárias que trabalhasse, quietamente, ou seja, que não se envolvesse na política local e evitasse polêmicas, ordem que não foi cumprida, devido à intensa hostilidade ao propagar o evangelho, em virtude da oposição dos padres locais, bem como a devoção acentuada aos santos católicos pela população local. Mesmo assim, tentou criar uma comunidade permanente, mas não teve sucesso, por ter sido praticamente expulso pelo bispo do Pará. Pela sua formação puritana, Walden tinha uma preocupação com a conversão pessoal. Nesse sentido, desenvolveu intensa atividade de proclamação do evangelho, incluindo as áreas ribeirinhas de difícil acesso. Viajou pela bacia do Amazonas, vendendo e distribuindo Bíblias e literatura cristã. Em 1862, mudou-se para Salvador, Bahia, onde sofreu perseguições pelo clero romano, e não teve êxito na evangelização. Em 1864, entrou em conflito com o Departamento de Missão da Igreja Episcopal Americana, que o subsidiava, e se desligou dele. O espírito polemista de Walden, seu confronto com as autoridades católicas romanas, e uma dose de preconceito contra o povo brasileiro, foram os prováveis motivos do insucesso de sua atividade na região. Fica evidente a visão de superioridade de Walden quanto aos costumes locais. Trata-se de um olhar etnocêntrico, pois via o povo, alvo de sua evangelização no Brasil, a partir do seu modo de ser. Por isso ele queria, por meio do protestantismo, desenvolver a região, lugar onde viviam pessoas com costumes e valores religiosos diferentes. O maior objetivo dos missionários protestantes, tanto na Amazônia como em todo o Brasil e outros países, alvos de sua evangelização, era promover a circulação de Bíblias vinculadas ao protestantismo e com suas traduções, garantindo sua gratuidade para os mais pobres e um preço acessível para quem pudesse pagar. Essa foi uma forma de propagar os ideais cristãos protestantes. Enfatizam que as denominações protestantes sempre entenderam que a leitura da Bíblia conduzia ao desenvolvimento pessoal e social. Por isso investiram muitos recursos na impressão e distribuição de Bíblias. Prova disso é a Sociedade Bíblica Americana, que surgiu no início do século XIX, e enviou Daniel Quider ao Brasil. Essa organização objetivava a venda e a distribuição de Bíblias e literatura protestante em nações não protestantes e no idioma dos países visitados por seus membros. Trabalho chamado de colportagem. Quanto à distribuição de Bíblias feita pelo missionário Walden, tal atividade foi criticada pelo bispo do Pará, de Macedo Costa, em sua primeira carta pastoral, publicada assim que assumiu o bispado de Belém. Na carta, afirmou que a base da fé católica não era a Bíblia, como era o caso com a Babel do protestantismo, mas era uma autoridade viva, que falava e ensinava, uma igreja visível e sempre presente. A venda ou distribuição de Bíblias sagradas e folhetos evangélicos foi uma das principais estratégias dos missionários protestantes de levar o reino de Deus tanto na Amazônia quanto em outros lugares do Brasil. A venda ou distribuição de Bíblias se dava por ser um dos elementos que marcaram a protagonizada reforma de Lutero, levando a população de sua época acesso ao conhecimento bíblico, sendo a missão metodista a primeira a propagar o protestantismo na Amazônia. Logo, tal atividade culminou na fundação da primeira igreja protestante na região norte do Brasil, por intermédio do casal missionário Nelson.
A presença dessa igreja com matriz na Reforma é a grande novidade do final do século XIX, para a região amazônica. É um protestantismo desvestido de símbolos mágicos, numa região onde a natureza é exuberante, habitada por indígenas, ribeirinhos, mestiços e quilombolas. Para esses grupos humanos, a natureza é o veículo da força divina, transmissora e comunicadora do poder de Deus. Assim, o protestantismo na Amazônia recebe uma nova roupagem, onde a linguagem acerca de Deus trazida pelos protestantes passa a ser interpretada nos acontecimentos meteorológicos, nos cantos dos pássaros, na subida e descida dos rios e na ênfase ao local de culto no século XIX, época em que Belém e Manaus eram cidades que se destacavam no cenário internacional. Devido à economia gomífera, isso ocasionou forte fluxo migratório e crescimento demográfico exorbitante para esse período. Essa intensa movimentação populacional, somada à riqueza criada pela economia da borracha, fez da cidade de Belém alvo, também da Igreja Protestante. As atividades missionárias do reverendo Justus Henry Nelson realizaram-se nesse contexto. O trabalho do casal perdurou até 8 de novembro de 1925, e embora sob a direção de uma conferência anual dos Estados Unidos, Igreja Metodista Episcopal, o ramo do Norte, era custeado quase que exclusivamente pelo próprio casal Nelson. A ajuda financeira que o casal Nelson recebia não era o suficiente para manter suas despesas pessoais, as de evangelização. Todavia, ao optarem pela missão de sustento próprio, mantiveram-se com os recursos das aulas de matemática e línguas estrangeiras, inglês e alemão, o que possibilitou maior autonomia de ação no campo missionário e ampliou a sua participação e articulação em outras esferas da sociedade local. Por meio do crescimento do número de membros e do trabalho missionário metodista, foi possível fundar, no dia 15 de julho de 1883, a Igreja Metodista Episcopal em Belém, no estado do Pará. As atividades da igreja consistiam em cultos domésticos, escola bíblica dominical, reunião de oração em casas particulares e instrução escolar às crianças. Nos 10 anos que se seguiram, após a fundação dessa igreja, 51 pessoas fizeram a profissão de fé, sendo registrados no hall de membros 108 indivíduos. A igreja cresceu, passando a contar, em 1895, com 44 membros professos, 26 candidatos e 250 simpatizantes. As atividades missionárias do casal Nelson não se limitaram somente ao ensinamento da doutrina metodista ou à conversão dos moradores de Belém, mas eles se correspondiam também com pessoas do interior do Amazonas, instruindo-as no evangelho e na solução de problemas. Dedicaram-se ao trabalho social, atendendo aos doentes, até onde permitia o conhecimento de Nelson a respeito de enfermagem. Nelson traduzia literatura cristã e outros escritos, como hinos evangélicos. Em abril de 1891, já havia mais de 50 hinos traduzidos. Além desses trabalhos, fundaram o jornal O Apologista Cristão Brasileiro, propagador das ideologias protestantes. Esse veículo de propaganda publicou várias críticas ao sistema religioso da Igreja Católica, como a devoção à Virgem Maria, acusando a referida igreja de levar seus membros à idolatria, devido aos artigos que publicava contra o catolicismo e os seus fiéis considerados ofensivos. Justus Nelson foi preso, e assim permaneceu durante 4 meses após tais publicações. Além de reforçar a ideologia religiosa, esse jornal, além de levar as notícias aos moradores, também anunciava os dogmas metodistas, destacando o posicionamento protestante frente à Igreja Católica, sempre fazendo essa ligação entre o mundo civil e o religioso, com o intento de formar um sentimento de participação dos cidadãos na esfera pública, desfazendo a frouxidão da conduta moral católica e estabelecendo um novo referencial identitário para um indivíduo postular-se cristão. No jornal, Justus Nelson deixava claro quais eram os tipos de comportamento que os membros da Igreja Metodista deveriam seguir e a população em geral. Por exemplo, a proibição da mentira tornou-se primeira importância nas regras gerais do metodismo brasileiro expressado pelo jornal. Por meio do jornal, o reverendo Justus Nelson destaca-se como um apologista da verdade cristã, demonstrando ser profundo conhecedor da Bíblia. Tinha como objetivo alertar a população local sobre outras doutrinas religiosas, utilizando conceitos bíblicos para defender os dogmas protestantes. Daí o nome dado a esse jornal. O jornal posicionava-se contra os. O missionário estava convencido de que era um agente a serviço da implantação da civilização no país escolhido como campo missionário. Por isso sua pretensão em estabelecer novos costumes condizentes com os intuitos divinos. Sua vontade era permanecer no Brasil até 1930,
quando completaria o seu cinquentenário de trabalho no país. Mas devido às condições financeiras precárias advindas pela crise que assolou a economia da região amazônica, não foi possível continuar sua obra missionária. Retirando-se com sua família para os Estados Unidos, em 8 de novembro de 1895,